Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer algo diferente. A minha apresentação vai ter 2 aberturas. Por quê? Eu tenho um tema muito específico e eu preciso contextualizar essa experiência para que vocês possam colaborar comigo. Como vocês, eu também tenho uma pesquisa e eu preciso fazer uma coleta de dados. E eu preciso convencer essas pessoas a colaborarem comigo. Então, eu vou apresentar como se vocês fossem os treinadores e técnicos de natação. E por que vocês deveriam prestar atenção se eu estou nessa minha apresentação, se vocês não necessariamente são técnicos de natação, treinadores e tudo mais? Primeiro, porque gentileza gera gentileza, então eu preciso da ajuda de vocês para saber como a minha apresentação está indo, se está bem, se precisa ter modificações. Segundo, para a gente relembrar os conceitos da disciplina de leitura, escrita e apresentação. E terceiro, porque se eu errar, vocês podem aprender com o meu erro para não fazer a mesma coisa que eu. Então, a partir disso, eu vou pedir para o diretor cortar e a gente iniciar um novo take. Desvendando as competições de natação sob a perspectiva de técnicos, pais e atletas. Uma vez, um professor me disse que toda boa história tem um vilão e tem um mocinho. Eu vou contar para vocês uma história e eu vou pedir para vocês me ajudarem a identificar quem que é o vilão da história. Meu nome é Micaela da Paz, eu sou professora de Educação Física e participo do grupo de pesquisa em Ciência dos Esportes Aquáticos. Outro dia eu estava trabalhando e estava conversando com uma aluna, o nome dela era Sônia, e ela costumava ir com os filhos na academia. Ela me disse que os filhos faziam aula de natação e que ela se organizava para levar nas competições. E eles de vez em quando reclamavam das competições. Até que com o tempo ela passou a não conseguir acompanhar todas as competições. E beleza, o tempo foi passando e de repente os filhos sempre questionando, competição, não quero ir e tal. Até que, um certo ponto, os filhos pararam de reclamar. Ela, como uma mãe que sabe das coisas, parou e pensou, tem alguma coisa de errado, alguma coisa está acontecendo. Ela descobriu que os filhos estavam escondendo a data das competições, porque eles não queriam ir para as provas. E eu fiquei pensando, quem que é o vilão dessa história? Será que é a mãe, que estava insistindo muito para os filhos praticarem um esporte que eles não gostavam, nem um pouco? Será que era o treinador, que era muito rígido? Será que eram as competições, que acontecia alguma coisa que eles não gostavam? Ou será que eram as próprias crianças, que realmente não queriam nada com nada, enchiam o saco? Não sei. Qual será que era o problema? E eu comecei a pensar, o que será que acontecia nessas competições para fazer com que as crianças não quisessem participar? Ou o que será que faltava nas competições para que elas quisessem participar? E eu comecei a investigar, a procurar qual que seria o papel da competição na formação da atleta. Eu encontrei o modelo SPLIS, que traz para a gente 9 pilares para o sucesso esportivo. É um modelo utilizado pelas confederações e federações esportivas de todos os esportes. E fala que você precisa ter uma estrutura composta por 8 pilares para alcançar o sucesso esportivo. E dentro de 9 pilares, e dentro desses 9, temos o 8º, que seriam as competições esportivas. Nós sabemos que a competição é importante, e quando você planeja um treinamento, você planeja, às vezes, objetivando um resultado específico, ou objetivando alguma competição. Você precisa disso para o seu calendário. Só que o que eu encontrei na literatura foi que a busca por resultados significativos logo no início da trajetória da sua criança, do seu atleta, às vezes pode comprometer o desenvolvimento esportivo e o desenvolvimento global daquela criança. Ou seja, você atribui um peso muito grande, às vezes, a um momento que não deveria ser. Você atribui um peso de uma vitória num momento, às vezes, inadequado, em que ele deveria estar se preocupado em se divertir, em aproveitar a modalidade e desenvolver outras habilidades. Conversando com alguns técnicos e professores,
eu observei essa preocupação na forma como as competições elas eram organizadas e como aquela criança pequena, às vezes, era chamada para competir, Lucas se apresentar à plataforma tal, como se fosse um adulto, e às vezes ele tinha que se portar como adulto, quando na verdade ele é apenas uma criança. Pensando num desenvolvimento global da criança, o Comitê Olímpico lançou um documento que apresenta o caminho de desenvolvimento de atletas. Ele traz um planejamento para cada etapa do desenvolvimento da criança, tentando ajustar o treinamento a longo prazo, ou seja, um treinamento objetivando resultados que não são imediatos, são resultados trabalhados progressivamente, e dentro desse planejamento existe uma organização para como as competições devem ser regidas em cada fase, para garantir que aquela competição naquele momento vai exigir o que aquela criança precisa apresentar enquanto criança naquela fase. Mas infelizmente o que a gente vê é que na realidade da competição isso não acontece. A criança é tratada como se fosse um adulto na competição normal. Então, para tentar entender se de fato isso acontece de verdade e quais as providências precisam ser tomadas, o que a gente pode melhorar nesse sistema, surgiu a necessidade de realizar uma pesquisa. E o objetivo dessa pesquisa é justamente verificar se o modelo atual de competição que a gente tem na natação, ele atende a essas diretrizes do COB para um treinamento a longo prazo e para o caminho de desenvolvimento dos atletas. Mas para realizar essa pesquisa, eu preciso da ajuda de cada um de vocês, dos técnicos, para responder a pesquisa, mas também incentivar os atletas e os pais dos seus atletas a responder uma pesquisa simples, com questionamentos de sim ou não sobre as características da competição. Além da pesquisa, temos também um documento, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que vocês assinam declarando que vocês aceitam participar da pesquisa. Também são respaldados, se vocês quiserem, se vocês voltarem atrás e não quiserem mais participar, vocês podem sair no momento que vocês quiserem, e também respalda o sigilo de vocês das informações que vocês passaram para a gente. Gostaria de finalizar agradecendo a atenção de cada um de vocês, dizer que estamos juntos, objetivando o desenvolvimento global, voltado para o sucesso esportivo, mas também para a saúde dos seus atletas. E dizer que se vocês quiserem colaborar conosco do grupo de pesquisa, nós estaremos à direita da arquibancada da piscina. Basta 5 minutos para responder a nossa pesquisa. Obrigada.